Saudações florestais, eu me chamo Arthur Brasil e hoje vamos falar sobre o Plano Nacional de Agricultura Familiar e Produção Orgânica, chamado PLANAP, que tem como objetivo incentivar a produção de alimentos orgânicos e promover a transição para uma agricultura agroecológica, que combina práticas agrícolas com a preservação ambiental. Galera, não esquece de deixar seu like no vídeo e se inscrever aqui no canal. Isso vai nos ajudar muito. Voltando ao assunto, tem um porém assim muito grande, tá? Pois os movimentos do campo, que seriam aqui os que produzem, né, de forma sustentável e ecológica, a agricultura orgânica, aqueles que estão em campo, expressam desconfiança em relação ao anúncio apontado que os investimentos são insuficientes e que o orçamento da União favorece cada vez mais as commodities agrícolas e os ultraprocessados. Criado em 2012, conhecida como Brasil Agroecológico, essa política é principalmente financiada pelo Programa Nacional de Fortalecimento de Agricultura Familiar, o famoso, ou nem tanto, né, o PRONAF, que responde pela maior parte de investimentos do Plano Safra da agricultura familiar. Apesar do enfoque do governo Lula na agricultura sustentável desde a sua eleição, os recursos destinados à produção orgânica são considerados irrisórios, segundo o painel do Crédito Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Na safra atual, que é 2023 e 2024, foram firmados apenas 218 contratos na linha de crédito PRONAF Agroecologia, destinada a produtores orgânicos e agroecológicos, totalizando apenas em 7 milhões de reais, o que representa menos de 0,02% do total liberado pelo PRONAF, que é de 49,7 bilhões. As informações da safra atual são parciais e foram atualizadas em 8 de maio. Ao somar o PRONAF Agroecologia com outras 3 linhas de créditos para a agricultura de baixo carbono, que é o PRONAF Semiárido, PRONAF Bioeconomia e PRONAF Floresta, o total alcança 1,2 bilhão ou 2,5% de total do PRONAF. Em termos de contratos, representa apenas 2% dos quase 1,4 milhões de acordos fechados. O valor ganha ainda mais destaque quando comparado aos créditos destinados à agricultura empresarial pelo Plano Safra, que somam cerca de 364,2 bilhões, que é um aumento de 26% em relação à safra anterior. Em contraste, o Plano Safra para a agricultura familiar totaliza 77,7 bilhões no ciclo 2023-2024. Não dá para dizer então que temos um plano à altura da necessidade nem no orçamento nem nas ações. Infelizmente, há uma dificuldade orçamentária e uma falta de diálogo entre os ministérios para investir de forma articulada na agroecologia. Então, assim, falta parte do governo se empenhar nisso. Enquanto isso, o governo federal vem elaborando um novo plano agroecológico há quase um ano, né, desde 2023, desde que recriou a Câmara Interministerial Agroecológica e Produção Orgânica, composto por 14 ministros e 9 entidades governamentais, e a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, formado por 21 instituições da sociedade civil, ambas extintas pelo governo do Jair Bolsonaro, que era do PL. As propostas para esse novo plano, tanto em termos de metas quanto de orçamentário, são decepcionantes, afirma Rogério Dias, que é o presidente do Instituto Brasil Orgânico, integrante da Comissão de Agroecologia. Então, a expectativa era compensar o tempo perdido e o plano voltando com força, mas já perdemos um ano e meio de governo sem conseguir reformar as políticas fundamentais, o que é problemático, acrescenta o Dias. Paulo Peterson, né, que é da Articulação Nacional da Agroecologia, critica também que mesmo os recursos destinados à agricultura familiar são direcionados para produtores mais capitalizados da região sul e sudeste, que são dados do MDA, corroboram essa conformação. Apenas o estado do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais concentram 64% de toda a verba do PRONAF. Então eles defendem, né, que os recursos sejam destinados à produção diversificada. Sedes Radish, na direção nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, lamenta que o governo continue culpando a gestão anterior pelo orçamento baixo. O orçamento para o Plano SAF deste ano não vai atender à necessidade da agricultura familiar, e seguramente isso acontecerá também com o plano de agroecologia, conclui Radish. Apesar da retomada da política, os movimentos dos trabalhadores rurais estão desconfiados da eficácia das medidas, pois o governo federal vem perdendo a disputa com a bancada ruralista, tanto no Congresso quanto no Executivo. A discrepância nos investimentos do Plano Safra entre a agricultura empresarial e a familiar é um exemplo claro dessa situação. Neste ano de 2024, a previsão para a agricultura familiar é de 80 bilhões, enquanto para a linha empresarial deve ultrapassar 500 bilhões. É muita discrepância. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, informou que só se pronunciará após o lançamento oficial dos planos. Então, assim, eles estão falando que é uma disputa de orçamento para diferentes modelos de agricultura. O agronegócio conquistou, então, regalias e subsídios
reside ao longo do tempo e mantém a sua força dentro da disputa. O executivo está preocupado em buscar alternativas, mas dentro do Congresso Nacional temos, né, a questão da bancada ruralista, que determina o orçamento e usa sua força para controlar o próprio governo. Tá? Isso quem afirma, né, é o deputado federal Nilton Tato, do PT São Paulo, presidente da bancada ambientalista no Congresso. Então tem a Frente Parlamentar da Agropecuária, que é o FPA, que é o braço institucional da bancada ruralista. Ela foi procurada, mas ela não quis se manifestar sobre essas questões. Então, no atual cenário, o modelo de agroecologia enfrenta várias derrotas no legislativo. Uma das mais significativas foi a derrubada dos vetos presidenciais à nova lei dos agrotóxicos, apelidado por ambientalistas de PL do veneno. Parlamentares governalistas cedem durante as negociações. O Ministério da Agricultura passou a centralizar o registro e a fiscalização dos produtos. A gente pode lembrar aí que em 2016 tínhamos o PL do veneno, que é do agronegócio, e o PL da redução dos agrotóxicos, PENARA, que é a iniciativa popular. Em 2018, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criou um grupo especial para análise do PL do veneno e pensou, né, ali sobre o PENARA, praticamente matando a ideia, pois eram dois projetos completamente antagônicos, com modelos de agricultura diferentes. Dialogaram então, né, e conseguiram ali que fosse discutido em comissões diferentes, mas isso não adiantou. A FPA avançou e saiu vitoriosa com o PL do veneno naquele ano, certo? Lembra que teve um monte de veneno liberado. Então, Paulo Peterson, da Articulação Nacional da Agroecologia, critica também o fato de o governo não interferir nos mercados de alimentos. Segundo ele, oferecer apenas crédito aos pequenos agricultores não resolve a questão principal, que é a melhorar a remuneração pela produção diversificada de alimentos. Por mais baixos que sejam os juros, se não houver mercados locais com incentivo à produção diversificada, garantia de preços mínimos, não mudará nada o rumo da agricultura familiar. Pois o que remunera bem hoje são as commodities, né? Isso é o que o pessoal prefere, eles preferem o dinheiro. Os mercados para alimentos locais estão sendo destruídos e substituídos por grandes cadeias de varejo que comercializam ultraprocessados. Isso é o cenário de hoje, principalmente nas grandes cidades. A galera costuma dizer que os produtos orgânicos, agroecológicos, sustentáveis são caros. E de fato, se você for em muitos mercados, eles são mais caros. Mas isso é em decorrência de tudo isso que foi falado. De você não estar valorizando os pequenos agricultores, a agricultura familiar, né? Quem está ali na agroecologia, produzindo orgânicos, porque faltam verbas suficientes. Muitas vezes essas pessoas, elas trabalham com o próprio dinheiro. Não é do governo, o governo deu, eu vou trabalhar em cima disso, eu vou criar toda a produção aqui, vou usar tudo que eu preciso, mas é com dinheiro próprio. Então, às vezes, a pessoa precisa se remunerar de forma melhor, para ter um retorno financeiro suficiente para falar, pô, tá valendo a pena para mim, vou produzir isso porque o retorno tá sendo legal. Mas, como não há um subsídio bom, né, com a valorização, principalmente nos mercados, de ter esse tipo de alimento, dar preferência com os processados, né, multiprocessados, ultraprocessados, esses alimentos começam a ficar de lado. Então a procura, às vezes hoje até grande em alguns locais, que as pessoas já começaram a entender que o orgânico faz melhor, faz mais bem para a saúde do que aqueles que são produzidos em alta escala, que é cheio de agrotóxico, encontram poucos no mercado, tá? Porque tem pouca pessoa produzindo, porque muitas vezes aquilo não é rentável. Então o custo, por conta da demanda, ela fica elevada. O cara não vai conseguir produzir também em larga escala, mesmo se ele conseguisse, ele não iria conseguir abastecer todos os mercados. Então assim, o cenário ideal é mais gente produzindo de forma orgânica, de forma sustentável. Aí sim, teria uma redução baixa do preço nos mercados. E isso ia favorecer a população a comer produtos, né, alimentos mais saudáveis. Mas, se você não há um incentivo do governo ideal para isso, o que acontece é o que a gente encontra. É a falta desses alimentos orgânicos e quando encontra são caros. Muitas vezes a gente fica optando, será que compro isso, será que compro aquilo, ou aquilo faz aquela mista, né? Eu vou comprar essa banana orgânica, mas aquele abacate ali não vou comprar não, porque tá muito caro, tá o preço do dobro. Então você acaba comendo um pouco de veneno e um pouco sem para dar um equilíbrio. Não é o ideal, mas é a questão do preço. Obviamente, quem tem mais poder aquisitivo, que tem mais dinheiro a gastar, vai pagar um produto melhor. Mas não é a realidade de todos. Óbvio, esse cenário maior acontece nas cidades grandes. Nas cidades do interior, muitas vezes há uma vendinha, há alguém com um carrinho vendendo produtos naturais que são mais acessíveis com preços até baixos, né? Porque é o ganha-pão da pessoa ali. Ela não entra nem nessa questão de mercado, de colocar um alimento, né, muito alto, tudo, ela só quer vender o dela. E muitas vezes ela vende um produto orgânico, sem usar veneno nenhum, simplesmente tem ali no quintal florestal dela. Então assim, para poder melhorar a situação para todos, é preciso sim que o governo interfira e ajude no subsídio, ajude as pessoas a produzir, dê melhores condições de fornecimento para elas, tá certo? Então galera, é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse conteúdo, curte e compartilhe. Valeu, até a próxima!